bem-vindos ao canal. Eu sou a Log Cortes e vamos falar de Elementos, a nova animação da Pixar que tá chegando aos cinemas. E hoje eu tô gravando esse vídeo aqui como se eu estivesse lá na rede da dancinha, porque eu tô sem o microfone, então me desculpem se o áudio não estiver tão bom assim. Mas vamos lá. Elementos estreia dia 22 de junho nos cinemas. Junto com ele, a gente vai ter também aí a estreia de um novo curta, que depois eu vou contar pra vocês mais detalhes. E aqui pra esse vídeo eu separei todas as informações que a gente já tem sobre esse filme, sobre os personagens, o que esperar da história e também algumas informações sobre o início do filme, o que a gente vai ver ali bem no comecinho do filme, porque algumas pessoas já assistiram os primeiros 30 minutos de Elementos. Se você não sabe do que eu tô falando, Elementos é a nova animação da Pixar, que vai ter direção do Peter Sohn, que fez também O Bom Dinossauro. E aqui... Roberto! Esse filme tá fadado. Tô falando sem querer ofender. E aqui a gente vai conhecer a Faísca e o Gota, que são aí personagens, né, elementais. Aqui no filme a gente tem essa cidade aonde vivem personagens dos 4 elementos: fogo, água, ar e terra. Então os nossos protagonistas vão ser a Faísca, que é de fogo, e o Gota, que são de água, que né, no original são Amber e Wade, mas aqui eles traduziram os nomes. E a gente vai seguir meio que uma comédia romântica, vamos ver os dois se apaixonando e principalmente falar muito, né, sobre como essa cidade, como os outros elementos têm preconceito com os elementos de fogo, porque esse filme ele foi muito baseado na história de vida do próprio diretor, porque os pais dele saíram da Coreia nos anos 70 e foram para os Estados Unidos, aonde ele, né, nasceu e foi criado, mas muito ainda com a cultura, as tradições e o idioma dos seus pais. Então a gente vai ver um pouco disso aqui com a Faísca, porque o filme logo começa com os pais dela, né, chegando a essa cidade, que é uma cidade onde, né, onde tecnicamente todos os elementos vivem juntos em harmonia, uma coisa ali, né, meio zootopia. Mas a gente, na verdade, vai ver que os outros elementos têm muito preconceito com as pessoas de fogo. E o romance dos personagens principais, da Faísca e do Gota, também foi inspirado no próprio diretor, porque ele disse que, né, quando ele se apaixonou pela sua esposa, ele é descendente de coreanos, mas ela era norte-americana. Então, no começo, eles tinham aí, né, essa diferença de culturas e ele escondia dos seus pais o relacionamento dos dois, porque eles queriam que ele casasse também com uma menina coreana. Então, parece que esse filme vai trazer, né, muito desse aspecto da vida do diretor, das coisas que ele passou e principalmente sobre essa questão da imigração e de a gente ver principalmente nos Estados Unidos pessoas de outros países que chegam lá para tentar buscar uma vida melhor, tentar buscar emprego, algo para os seus filhos, e o quão eles acabam sofrendo por causa de preconceito. Seus cães capitalistas! De acordo com o que foi divulgado nas redes sociais, o filme, né, foi finalizado há quase um mês atrás aí, no dia 24 de março. E o diretor disse que ficou muito feliz com o resultado final e ficou muito emocionado. E também foi revelado que esse filme está sendo feito há 7 anos dentro da Pixar. Que eles começaram, né, aí há 7 anos atrás a desenvolver essa história. E que só durante a pandemia, quando eles estavam trabalhando de casa, que o pessoal que trabalha, né, na história, no roteiro, realmente finalizou essa parte para o filme, né, poder continuar ali com a animação e ser finalizado com o que a gente vai ver nos cinemas daqui a pouco. No início do filme, a gente entende um pouco mais sobre essa cidade, a cidade dos elementos. A gente descobre que ela foi inicialmente criada pelos elementos da água. Depois os elementos da terra chegaram, depois os do ar e, por último, os do fogo. Então a cidade não foi desenvolvida pensando nesse pessoal do fogo. Então eles meio que moram ali em volta. É meio como se fosse uma área ali isolada, separada do resto da cidade. Mas o diretor deu aí uma fala que eu achei meio...
Que ele disse que aqui a cidade, né, dos elementos não é como a cidade do Zootopia, em que tudo é separado de acordo com ele. Que aqui os elementos realmente são integrados, realmente vivem juntos, apesar de em alguns momentos, né, eles terem ali interações meio esquisitas uns com os outros. Não sei o quão certo isso tá, porque assim, Zootopia, eles têm tipo as áreas separadas, mas por causa dos habitats naturais, né, de cada bicho que mora ali, mas eles têm um centro onde a gente realmente vê todos eles juntos, quanto que aqui em Elementos, né, como eu acabei de falar, o pessoal do fogo, eles vivem ali meio que à margem da cidade, eles não são tão integrados assim na sociedade quanto os outros, então vamos ver. E nessa cena inicial, a gente vai ver os pais da Faísca saindo da Terra do Fogo e chegando até a Cidade dos Elementos. Mas, né, quando eles chegam nessa nova cidade, eles percebem como que os outros moradores ali têm um certo medo deles, acham eles diferentes. E então eles acabam, né, tendo que criar eles têm que criar ali a sua moradia, criar o local onde eles vão ficar do zero e criar a loja deles, que isso vai fazer parte aí, né, da história da Amber, de que a família dela tem essa loja, que carrega várias coisas que eles trouxeram lá da cidade natal deles, que, né, são desenvolvidas e feitas especialmente para o pessoal do fogo. Um outro detalhe, quando os pais da Faísca chegam na Cidade dos Elementos, eles têm que mudar os seus nomes, porque os outros, né, moradores ali acham o nome deles muito difícil de ser falado, porque foi criada uma língua para os personagens do fogo. É uma língua que eles estão chamando ali de Firish, uma coisa meio, tipo, fogosa, foguenta, algo nesse sentido. Aquele é o Fogaréu? Fogaréu? Não, a roupa dele era diferente dessa aí. Eles chamaram o David Peterson, que já trabalhou em Game of Thrones e em Duna, por exemplo, né, com essa criação de línguas e idiomas. E ele criou aí aqui pro filme, ele disse até que existiam mais cenas no filme em que os personagens falavam esse idioma, mas que acabou sendo cortado em alguns momentos, mas ainda assim é algo que vai estar lá no filme. E aí a gente vê, né, somente a família ali da Amber, em alguns momentos ainda usando esse idioma, e os pais dela têm que mudar o nome deles, e eles têm que mudar os nomes deles, que eram Flary e Flarietta, para Bernie e Cinder. Conforme o filme vai avançando, a gente vê, né, a Amber nascendo ali nessa cidade e crescendo. E ela tem esse grande desejo de, né, pegar o lugar do seu pai, fazer com que ele possa se aposentar e ela continue tomando conta da loja da família. Mas ela ainda tem um problema com o seu temperamento. Tem alguns momentos em que ela não consegue, né, se segurar e acaba aí causando acidentes. E é por causa disso que ela acaba conhecendo o Gota. Em um dia em especial, para ela não acabar explodindo ali na frente, né, de pessoas que estão na loja, na frente de consumidores. Ela vai até os fundos, vai até ali o porão da loja, onde eles guardam as coisas, e ela acaba conhecendo o Gota, que foi parar ali meio que por acaso. E é aí que os dois, eles meio que vão ser forçados a começar a conviver juntos, e a gente vai vendo eles começando a conhecer um pouco melhor um outro, eles começando, né, a se apaixonar, e principalmente o Gota mostrando mais da cidade para Faísca, fazendo com que ela também se apaixone por essa cidade que antes ela não gostava. E é também nesse início do filme que a gente tem uma cena que a gente pode ver lá no trailer, que é quando os dois personagens vão num evento ali esportivo. Existe um esporte, né, nesse mundo que é feito pelos... Pessoal do ar? Isso. Que é feito pelo pessoal do ar, que é uma coisa, é meio que uma mistura ali de beisebol com não sei o que, eu não entendi muito bem. Mas os dois vão até esse evento. Lá a gente vai conhecer um outro personagem, que é o chefe do Gota. E além, né, desses dois personagens principais, a gente também vai ter aí outros dois personagens, um de terra e um de ar, que vão se chamar Torrão e Névoa, que também vão fazer parte aí dessa história de algum jeito.
O Torrão é uma criancinha de terra que é muito amigo da Faísca. Pelo que eu entendi, ele é órfão, ele é perdido e ele meio que mora ali escondido na parte de fogo da cidade. E a Faísca é uma das únicas pessoas com quem ele realmente, tipo, fala e gosta de conversar com ela e sair com ela. Da Névoa, a gente ainda não tem muitas informações sobre essa personagem, então vamos ver como é que ela vai se encaixar aqui nessa história. Os dois personagens principais, a Faísca e o Gota, têm ali em torno dos seus 20 e poucos anos. E a gente realmente, né, vai ver os dois se conhecendo melhor, eles entendendo um pouco mais, né, da cultura e das tradições de cada um. A gente pode ver no trailer que a gente tem uma cena do Gota levando a Faísca para um jantar na sua casa. E o apartamento deles é meio que todo assim na água. Parece que o visual de cada pedaço da cidade realmente foi muito pensado para o elemento que vive ali. Eu acho que isso pode ser bem interessante. A gente vê como, né, que foi a criação desse mundo e o desenvolvimento dessa cidade para que todos esses elementos possam conviver um com o outro. E vai ser muito legal ver essa parte, porque a Pixar teve que criar aí, né, novas maneiras de fazer animação por causa desse filme. Principalmente levando em conta os personagens. Porque aqui, né, os personagens, eles não são de fogo, de água, de ar. Eles são aquele elemento. Eles tiveram que criar uma maneira de fazer com que esses personagens fossem os elementos. Então a gente pode ver em alguns momentos no trailer como que, por exemplo, né, a Faísca, que é um fogo, como a forma dela não é uma coisa exata, ela vai se mexendo, aumenta e diminui. Quando ela vai vestir o avental, tipo, a cabeça dela dá tipo uma apagadinha e depois acende de novo. Eles tiveram que criar esses personagens com efeitos visuais e misturar, né, com o rigging, que é como eles fazem os personagens se mexer, e uma espécie de contorno ali em 2D para realmente dar essa forma para eles. Então parece que essa parte, né, visual e da criação dos mundos e dos personagens vai ser bem interessante, apesar de que eu não amei muito o design dos personagens nesse filme. Os dois principais, a Faísca e o Gota, eu achei bonitinhos, eu achei eles interessantes, mas os outros, principalmente os de terra e o de ar, eu achei meio esquisitos. Quero ver como é que vai ser no filme em si. E como eu tinha comentado, além, né, do Elementos, no mesmo dia, junto lá nos cinemas, a gente também vai ter a estreia do novo curta da Pixar, que vai ser O Encontro do Carl. Sim, o Carl lá de Up, Altas Aventuras. Já tinha sido divulgado há um tempo que a gente ia ter esse curta falando, né, sobre esse encontro que o Carl vai ter, sobre essa pessoa que ele vai conhecer. Mas tinham dado a entender que esse curta ia ser lançado no Disney Plus, junto com os episódios de A Vida de Doug. Mas, pelo visto, parece que eles acharam que nessa história estava muito legal, esse curto estava muito interessante e quiseram colocar para sair junto com o filme. Então, aqui nessa história, a gente vai ter o Carl aceitando, mesmo que relutantemente, a sair, né, num encontro com uma mulher ali que ele conhece, com uma amiga, e ficando nervoso, né, sem saber como que encontros são hoje em dia. E, obviamente, que o Doug vai querer ajudar daquele jeitinho super fofo dele. Quando eles estavam, né, dando aí a notícia de que esse curta ia ser lançado junto com os filmes no cinema, eles falaram que essa ideia, esse curta, ele é como se fosse a cereja no topo do bolo de Up. E esse também, né, parece aí que vai ser realmente o fechamento da franquia de Up, pelo menos por enquanto, porque a gente nunca sabe. Porque o ator que, né, fazia a voz original do Carl, ele morreu alguns dias depois de terminar as gravações para esse curta. Me conta aqui embaixo o que você tá achando de Elementos até agora e como tá aí o seu hype para esse filme e o que você achou dessa notícia do curta de Up. Deixa um like e compartilha esse vídeo com seus amigos que também amam a Pixar. Um beijo e até a próxima. Tchau!